Olá pessoal, nessa série de vídeos a gente vai trabalhar com as relações 1 para n. Então o que a gente vai alterar na nossa aplicação para ter funcionando as relações 1 para n? Basicamente a gente vai fazer a relação de um problema com o usuário. Então isso significa que o nosso usuário ele pode registrar n problemas. Então quando ele for registrar um problema, ele vai ser registrado por um usuário. Então ele vai pertencer a um usuário ao qual registrou. Então, por exemplo, aqui, ó, estou logado com o fulano, ele mostra todos os problemas que esse fulano registrou. E quando eu estou logado com o fulano 1, esses problemas não são apresentados. Ó. Vamos logar novamente. Esses problemas não são mostrados porque são os problemas do fulano e não do fulano 1. Então isso significa que um usuário ele pode registrar n problemas. Então aqui a gente tem uma relação 1 para n entre usuário e problemas. E é isso que a gente vai desenvolver na nossa aplicação. Então para desenvolver esse funcionamento, a gente vai usar, a gente tem que entender como modificar primeiramente as tabelas, né? Então aqui eu peguei um exemplo lá do Rails Guides, né? Onde a gente tem a relação de 1 para n entre autores e livros. Então, um autor ele pode ter n livros. E aqui eu quero destacar que a tabela qual tabela vai ter a relação com a outra, né? Então, nesse caso, o autor ele pode ter n livros e um livro pertence a um autor. Então, autor ID, né, o ID do autor, ele vem para a tabela de livros. E assim no nosso caso também. Então, onde um usuário tem N problemas. Então, o user ID, no caso o ID do usuário, ele vai para a tabela problems. Então, a gente vai implementar a SQL nesse formato. Além disso, pessoal, a gente vai trabalhar com o padrão de relações 1 para N parecido com o que o Laravel faz, né? Então, para a gente ter a relação 1 para N, aqui é um outro exemplo onde tem post com comments, onde um post pode ter vários comentários, ele faz a definição de um método chamado comments, e aí diz que esse método retorna a relação hasMany, né? Ou a relação que tem muitos comentários, né? Passando a classe comentário. Então é nesse formato que a gente vai trabalhar também. Aqui, pessoal, ele faz automaticamente a definição do ID da relação, né? A foreign key no caso. No caso aqui seria o que o comentário tem a coluna post ID, né? Uma foreign key post underline ID. No nosso caso a gente vai fazer um pouco mais simples, a gente vai informar também essa foreign key, né? No caso do hasMany e no belongs to, que é o caso aqui de mais para baixo, né? Então um comentário ele pertence a um post. Então a relação, percebam que aqui é no singular, né? Porque ele pertence a um post. E o que ele vai retornar aqui é o belongs to post. Então ele chama o método belongs to e passa aqui a classe post para representar para quem ele pertence. Então é dessa maneira que a gente vai fazer a implementação para o nosso sistema funcionar. Então a gente vai fazer a implementação idêntica, na verdade, aqui, o funcionamento, né, o uso idêntico do Laravel, mas claro, a implementação é uma implementação bem mais simplificada do que o Laravel faz. Então, tendo essa relação, a gente poderia chamar dessa forma, comment, post, title. Então, a gente teria o título do post a qual pertence esse comentário. E eu mesmo, do mesmo outro jeito, eu poderia pegar post, comments, que aí ele pega o nome do método, mas percebam que é sem os parênteses, né? Para a gente ter acesso ao objeto que representa aquele post, ou array de comentários, como está aqui, né? Quando eu tenho vários comentários num post. E se eu uso com os parênteses, eu posso chamar outros métodos, como por exemplo aqui o where, o first, entre outros métodos mais. Então a gente vai trabalhar nesse padrão na nossa aplicação. Então a gente vai implementar do zero a relação 1 para vários, da maneira como o Laravel utiliza ela.